Mais um na presença do Osho. Só que esse mais um, talvez, provavelmente, seja o último na presença do Osho. Vamos ver. A intenção é que seja realmente o último e o tema é... Qual é, Dai, o tema de hoje? Poderia ser outro para encerrar, né? Essências e tudo na meditação. Um faço meditação. Hum? Isso, porque, pelo menos na sensação que eu tenho, é um ponto, é um presente, né? Que o Osho deu para a gente poder dar continuidade ao trabalho dele. É assim que eu vejo, pelo menos. Toda hora agradeço a você, né? Mas assim, eu te conheço, eu conheci você, você entrou na minha vida como instrutor de meditação, né? Então, para mim, é uma beleza também que a gente encerre pessoalmente para mim com esse tema. Aham. E lembrando sempre que o motivo, a essência desse nosso projeto, desses nossos encontros, foi aproveitar o fato de que você esteve na presença física do Osho e você viveu em comunas, em ashrams, na Europa, nos Estados Unidos e na Índia. Então, eu gostaria que a gente falasse sobre esse tema da meditação, aproveitando a sua vivência nesses lugares enquanto você esteve na presença física do Osho. Para quem assistiu ao primeiro episódio do seu primeiro encontro com o Osho, né? Eu perguntei na época, eu pediria que você falasse só um instantinho sobre isso também. Como é que você entrou em contato com o Osho? E foi através da meditação mais clássica, talvez, do Osho, não sei se essa é a palavra, que é a meditação dinâmica, e o Osho, ele cristalizou, ele trouxe a necessidade de atualizar, digamos assim, certas meditações para o homem de agora, o homem, mulher, a humanidade de agora, trazendo um dado extra que é uma questão corporal, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre Aham. as meditações ativas? Sim. Então, existem, o tradicional é meditações passivas, isto é, a gente fica parado, sentadinho. Embora já houve outras meditações ativas, fora o Osho e antes do Osho, né? O sufismo, aquele rodopio, também é uma meditação ativa, e alguns movimentos do Gurdjieff, eles tinham movimentos coordenados, assim, que eram umas danças difíceis de fazer, precisa de um alto grau de coordenação motora, eram ativas. Eu não me lembro mais de nenhuma. Talvez as danças dos índios tenham algo de meditação e são ativas, né? Talvez os cantos, né, também sejam as danças indianas, né? A gente pode considerar também. Olha, estou ampliando a visão. Inclusive as danças, as lutas marciais, né? As lutas marciais, muitas delas tiveram origem como um processo de presença, como uma meditação, elas eram ativas. Elas tinham a função de treinar a presença e outros desdobramentos, né? Que no caso seria autodefesa, etc. Mas aí o que aconteceu? Eu fui, antes de conhecer o Osho, eu fui praticar uma meditação passiva e foi horrível para mim, porque muita inquietação interna, foi momentos, não sei se foram 20 minutos, com um cara chamado Huberto Roden, ele era um cara famoso na época, e já morreu, né? E aí eu tive muita dificuldade. E a primeira meditação do Osho foi a meditação dinâmica, que é uma meditação ativa. Aí eu tive muita facilidade. Então, o contraste foi muito grande em termos de fluidez, prazer e aguentar uma hora de dinâmica, enquanto que eu não aguentei nem 20 minutos de ficar sentado. Então, foi uma demonstração clara da importância, para mim, pelo menos, de ter um processo de treinamento de presença, que a gente vai ter que falar sobre isso, que o Osho enfatiza muito, que meditação é testemunhar, mas num processo de liberação de tensões, acompanhado. Enquanto eu estou treinando, eu estou me aliviando de tensões. E a dinâmica é especialista nisso. Você vai ficar 15 minutos parado, imóvel, como uma estátua, no quarto estágio da dinâmica. Mas depois que você fez uma limpeza incrível, não só de tensões musculares, mas inclusive emocionais. Então, a sacada do Osho foi essa. O Osho se depara com uma situação real da realidade, percebe que o que é apresentado não se encaixa com o homem contemporâneo, agitado, correria,
Então, por que não introduzir meditações que estão mais no ritmo das pessoas? As pessoas estão agitadas, por que não introduzir meditações agitadas que está em sintonia com eles? Treina a presença a partir daí, libera tensões, aí a pessoa depois ela pode desfrutar o que é o antigo. O Uhum. antigo precisa de uma limpeza hoje, diferente do que na época de Buda, que não tinha, o que que tinha lá? Não tinha, eu acho que não tinha Wi-Fi, eu acho que não tinha carro, eu acho que não tinha televisão, né? Então era muito, Quantidade de estímulos, né, que nós temos hoje é uma coisa nunca experimentada no passado. nunca, nunca, nunca. O ritmo era diferente, então não havia distância entre o ritmo normal das pessoas e um ritmo que a meditação passiva propunha. Olha que interessante. Não Uhum. havia essa diferença, já estava. Hoje não. Né? Então, assim, é possível hoje você fazer meditações paradas? É possível. Pode ser agradável? Pode ser agradável. Pode ser difícil para muita gente, é extremamente difícil. Fazer meditações ativas ajuda? Olha, eu acho que ajuda em 95% das pessoas, pelo que eu vi em mim e pelo que eu vejo com as pessoas às quais eu apresento essas meditações. Então, foi aquela sacada, né? Sacada de mestre mesmo, né? Que se molda o que ele apresenta, a sua didática, de acordo com a realidade de cada um. E são várias meditações ativas, né? Sim, sim, a dinâmica que eu chamo a clássica no sentido de que é mais chamativa, talvez, ou mais associada também, Isso, né? verdade, é a mais famosa. Sim, a mais famosa, digamos assim, é isso mesmo. Mas aí, quando você embarcou, e aí, se a pessoa quiser mais detalhes, que vá ao primeiro episódio, quando você começa a trazer isso para a sua vida de uma maneira mais regular e tudo, e começa a frequentar lugares que se organizam a partir, né, dos ensinamentos ou do saber do Osho, havia uma rotina de meditações nesses lugares, horários, meditações específicas. Então, existem várias meditações do Osho, mas tem duas que são emblemáticas e que realmente, geralmente marcam o começo do dia e o final do dia. O que que acontece intermediário varia, ou pode não ter nada, mas normalmente, se tivesse que ter alguma meditação nesses lugares, seria dinâmica pela manhã. A meditação dinâmica. Meditação dinâmica não é sinônimo de meditação ativa, eu já falei isso. Meditação dinâmica é uma meditação ativa específica. E a Kundalini, meditação Kundalini do Osho, que acontece ao final da tarde. Né? Então, essas duas, elas geralmente estavam juntas. Né? Sempre, elas são duas irmãs, é considerada como meditações irmãs, uma pela manhã e a outra à tardinha. Eu fiz a minha primeira dinâmica, foi à noite, num horário que não é o convencional e não é o recomendado, entre aspas, mas foi ótimo para mim. Então, acho que essa regra de horário ela é relativa, a grosso modo é assim, mas dependendo do contexto. Em todos os lugares que eu frequentei, né, tantos anos depois que o Osho deixou o corpo, continua sendo a mesma coisa, existe esse padrão, né, de alguma maneira que sobreviveu. Isso. Agora, que eu acho, enfim, cai bem, né? E agora, você experimentou, você esteve lá nos anos 80 e estava, quando o Osho deixou o corpo, em janeiro de 1990. O Osho, ele, durante alguns anos, ele, não sei se a palavra é essa, o verbo é esse, mas ele encomendou terapias para terapeutas que pudessem, a partir de uma orientação e tudo, desenvolver novas meditações. Você testemunhou isso? Você viveu isso de alguma maneira? Bom, vamos dar uma contextualização mais ampla. É assim, Uhum. dentro do espaço do Osho lá na Índia e também nos Estados Unidos, havia uma, chamava, acho que era Multiversity, se eu não me engano, em que haviam departamentos.
E cada departamento era especializado em determinada área terapêutica, seja corporal, seja mais esotérica, seja mais do ponto de vista tântrico. Então, haviam escolas, escola de Uhum. meditação mesmo. Então, isso a gente chamava isso de terapia, né? Uhum. Grupos terapêuticos, workshops ou cursos, isso andava em paralelo com as meditações. E todos os grupos tinham a meditação Kundalini e dinâmica Kundalini incluída no pacote. Então, você vai fazer uma meditação X, uma terapia X de 4 dias, está incluído você fazer a dinâmica de manhã e fazer a Kundalini à tarde. Só estou dando uma Uhum. geral assim. E é claro que a gente não era obrigado a fazer, né? Por exemplo, eu muitas vezes fiz muitos grupos e não fazia, principalmente ter que acordar às 5 horas da manhã para fazer a dinâmica às 6. Eu fiz poucas vezes, né? Acho que não sei quantas, talvez umas 20, 30, não me lembro agora. Mas, assim, isso era uma coisa. Agora, o Osho criou, quando eu estava lá, em 1988, ele criou 3 terapias meditativas. Não foi ele encomendou para outras pessoas, ele mesmo criou. No caso da Mystic Rose, que é a rosa mística, que é uma terapia meditativa, em inglês é Osho Meditative Therapy, é porque tem sempre a palavra Osho associada às meditações. Em português, seria terapia meditativa do Osho. Então, ele criou a meditação rosa mística, eu acho que foi a primeira das 3, e falou para a Lila, né? A Lila, que era uma terapeuta, ser a pessoa que iria ser a facilitadora dessa terapia meditativa. E foi um bafafá, sabe? Eu estava lá, obviamente eu quis fazer e obviamente eu fiz, e fiz com a Lila, né, que foi a pessoa que ele designou para fazer. O que que é a terapia rosa mística? São 3 semanas. Veja, interessante, interessante. Ele começou fazendo uma semana de riso por 3 horas, né? 3 horas todos os dias por uma semana de riso, essa era a rosa mística. Segunda semana, 3 horas de choro por uma semana. Parou por aí. Só que, à medida que a coisa foi andando, e provavelmente com os feedbacks da Lila, ele introduziu mais uma terceira semana que não tinha no começo. É interessante a gente saber isso, que a coisa não estava totalmente pronta, é muito o que ele apresenta, o que ele sente e o que ele percebe que é mais adequado para fechar. Aí ele criou a terceira semana de 3 horas de silêncio. A gente ficava mais sentado, mais paradinho, tinha movimentos, a gente também levantava, mas basicamente era silêncio por 3 horas. Então, esse era o pacote da Rosa Mística. Então dá para dizer que você foi um pouco do grupo experimental participou desse grupo experimental desse Quando eu início? participei, já tinha o silêncio, Tá. tá? Uhum. Então, Mas ainda era bem no início tudo isso, não? bem no início, porque ele tinha criado naquela época. Eu devo ter feito depois de uns 2 meses, eu não me lembro, chute. Sim, sim. Mas você estava lá em 88. Sim, sim, foi um chute que eu fiz depois de 2 meses que ele criou. Então, assim, essa meditação, a gente está falando dela, então vamos meio que completar. Ela tem sim efeitos, porque a gente leu um livro, uns trechinhos, eu li um trechinho de um livro da Lila comentando sobre a meditação rosa mística, ela fala que tem muitos efeitos fisiológicos, né? Ela tem efeitos corporais. E a minha experiência é que é verdade. Ela muda a química corporal. Eu sinto isso, eu senti isso. Porque você fica 3 horas se forçando a morrer. Eu vou falar para você, viu? Não foi fácil. E eu só fiz uma vez. Eu não faria outra vez. Eu não me dou esse trabalho de fazer outra vez. Não é que não seja bom, não é que uma pessoa não pode fazer 10 vezes. Mas eu, Nisargana, não faria mais do que uma vez. Eu já fiz uma. Porque você se mobilizar a rir é diferente de um gibberish que a gente vai falar, que é no Mind, que flui. Eu sinto que flui. Você abriu as comportas, aquilo flui. No riso, você tem que chamar. Sabe? Não é um fluir assim, você tem que ficar chamando. Tanto é que tem uma coisa muito interessante,
uma palavra que o Osho falou para a gente falar quando o riso estivesse diminuindo. E a gente tinha muita interação, porque para a gente rir, a gente precisava achar palhaçada, né? Não era para interagir a princípio, a ordem era essa. Sério, a ordem não era interação, mas todo mundo interagia para achar graça de alguma coisa. E a palavra, quando o riso começava a acabar, era Yahoo. Exatamente a palavra do yahoo.com.br, .com. Eu não sei se eles tiraram daí. Mas aí, quando a gente estava assim, já. Yahoo! Parece que isso traz uma energia de para cima. E na segunda semana do choro, que para muitas pessoas elas consideram como a mais difícil, para mim foi a mais fácil. Fluiu mais o choro, em termos de não precisar ficar chamando tanto, se esforçando tanto, do que o riso. E o riso tinha uma palavra também que a gente usava para chamar o choro, que era iabu. Em vez de ser Yahoo, trocava o IAH pelo B. Iabu, dois Os. Iabu. Iabu! Aí você dava a chorar. Mas eu senti, sim, que o meu comportamento usual, fora as 3 horas, eu estava diferente. Fisiologicamente diferente. O riso estava mais solto, sabe? O bom humor. Sei lá, estava bem diferente. Mas é isso que eu falei, né? Precisou para mim de um esforço que foi um pouco cansativo para mim. Você se lembra do sabor desse terceira semana do silêncio? Olha, Mais fácil? eu acho que eu não tenho tanta lembrança. Eu acho que naquela época eu era muito cru ainda, sabe? Para observar, lembrar dessa Para observação. observar o nível, sabe? Hoje eu consigo ver, eu tenho um nível. Hoje eu fiz uma meditação, é diferente, até uma meditação que a gente faz de manhã, mas eu fiz uma alteração. E foi muito legal. Eu consigo perceber que é diferente da outra. Agora, naquela, eu não tinha tanta noção. Agora, uma pergunta: você se lembra? É uma pergunta talvez realmente muito específica, mas você se lembra se havia algum tipo de estranhamento? Porque é um processo muito específico, né? Você passa 3 horas, uma semana, durante 3 horas por dia rindo, depois chorando, depois ficando. O silêncio é um presente, praticamente, eu acho, perto É, das duas acho. primeiras fases, né? Mas se havia algum estranhamento ou dificuldade, ou as pessoas não interessadas, ou curiosas, ou sei lá, algum tipo de coisa, porque é uma proposta bem nova, né? Então, no local que nós estávamos, já com o Osho, as pessoas já sabiam do que se tratava, já sabiam. É diferente de eu propor isso para um grupo aqui no Brasil, de pessoas que não conhecem o Osho, não conhecem meditações ativas, não conhecem uma visão diferente de meditação. Então, não existe a abertura. Nós lá já tínhamos essa abertura clara, né? E já tinha explicação, nós já sabíamos do que se tratava, sabíamos da proposta. Era uma questão de pagar para ver ou não, né? Mas não havia resistência. O que havia era certa dificuldade de você manter o pique, né? Porque a gente sabia que para funcionar você tinha que manter o pique. Não adianta você estar lá, é para É, rir sem parar. Meu, você tem que rir sem parar, meu. Aí você tem que se requebrar para isso, né? Se rebolar. realmente é uma. Acho que certos egos vão ter mais dificuldade com uma fase, certos egos vão ter mais com outra, talvez. Sim. Agora, assim, eu espero a gente falar ainda, né, que a essência da meditação é o testemunhar, né? Que a gente precisa falar sobre isso. No caso das meditações ativas, existe uma associação entre o testemunhar com liberação, com limpeza, com abrir comportas, com faxina, deep cleaning, né? Então, muitas vezes o benefício está mais nisso, do ponto de vista energético, emocional, do que no próprio desenvolvimento do testemunhar. Muitas vezes é negligenciado, e lá eu já adianto para você.
eu sempre valorizei imensamente o testemunhar com, eu uso até outra expressão, mas o estar consciente momento a momento do que está acontecendo durante aquela técnica. Isso é que é meditação, não é o movimento, não é o riso que é meditação. Aí eu vou dizer pelo que eu assimilei do Osho, e eu vou provar aqui pelos textos dele. O riso não é meditação, o choro não é meditação, estar presente ao riso é meditação, estar presente ao choro, testemunhando momento a momento, que é meditação. Agora, o riso em si, sem meditação, ele é energeticamente transformador. Sim. Então, existe uma combinação entre o testemunhar, e vai do quanto você consegue testemunhar, para Uhum. você realmente fazer o casamento perfeito entre o processo de presença, de meditação, com o processo de limpeza energética. E Uhum. normalmente o pessoal esquece do processo, de enfatizar o processo de presença, de meditação, e fica só no processo energético, corporal, externo, e que tem o seu efeito, mas não é a parte mais importante. E as meditações ativas, eu sinto que existe uma pobreza de ênfase no essencial. Porque como o externo é muito chamativo, você vai explicar uma dinâmica, no segundo estágio você permite que a sua loucura saia. É muito chamativo. E em si já empolga e já atrai explicações aqui, mas aí você acaba esquecendo que o ponto não é esse, o ponto principal. E então esse é não sei se eu poderia dizer falha, mas é um esquecimento que eu vejo muito comum entre as pessoas que ensinam meditação, inclusive no Buda Hall. Você vai explicar, lá tinha um cara, eu já fui no Buda Hall com o microfone, explicar uma meditação, acho que foi na da Brahma que eu já fui no Buda Hall, 300, 400, 500, sei lá, muita gente para fazer, e alguém tem que explicar, porque pode ter um novo lá. E normalmente essas explicações, eu não me lembro de uma vez eu ter visto alguém dar ênfase na presença, no testemunhado. Fala um pouquinho mais sobre o Buda Hall, as meditações, Uhum. Então, o Buda Hall era, porque já não é mais, né? Porque ele tinha um contrato com a prefeitura de Puna, era uma construção provisória, então eles tiveram que demolir o Buda Hall. Então, o que que era? Era um chão de mármore, mármore branco, com aquela tenda enorme, que cabia 10.000 pessoas, apertado, mas cabia. Um mosquiteiro em volta, o pódio no meio. No meio não, na frente, né? O Osho ficava sentado. Então, era aí que a gente via o Osho. É aí que ele dava o discurso, é aí que ele entrava, no Buda Hall. Só que no Buda Hall tinha meditação dinâmica 6 horas todos os dias. Depois tinha, quando o Osho ele falava de manhã, às 8 horas tinha o discurso dele. E quando eu fui lá, ele ainda falava de manhã. Aí depois ele deixou de falar de manhã. Aí depois tinha outros horários. Tinha a meditação Vipassana, que era prestar atenção na respiração certinho, sentadinho, quietinho, às 10 da manhã. Eu não sei o que que tinha entre a dinâmica e a Vipassana. Não lembro agora, vamos ver se eu lembro depois. Ao meio-dia variava, às vezes era Nataraja, às vezes era Devavani, às vezes era No Mind, às vezes era No Mind não, No Dimension, às vezes era dança Sufi, dança circular, às vezes era dança African Dance, dança africana. Então, nesse horário, o meio-dia variava. Depois, às 3 horas da tarde, todos os dias tinha a meditação Nada Brahma, que também era bastante popular. E a mais popular de todas, sem dúvida alguma, era a Kundalini, que acho que era às 4h30 da manhã, da noite, da Ah, tarde. uhum. A meditação, aí enchia, pá. Aí com certeza tinha mais de 1.000 pessoas, né? E aí depois o Osho às 19 horas. 19 horas, o Osho White Robe Brotherhood, né? Encontro da Irmandade dos Robes Brancos. Então, era o pacote, né? Então, quando você entrava você comprava o teu ticket para entrar no ashram do Osho, no espaço do Osho,
Você comprava uma entrada e você mostrava no portão que você entrava, e você podia fazer. Aquilo era livre. Qualquer coisa que rolasse lá naqueles horários no Buda Hall, você podia fazer. Já as terapias, não, você tinha que pagar a parte, né? O Mystic Rose você tinha que pagar a parte, o Born Again, que a gente não completou ainda das terapias meditativas, assim, o Mystic Rose, tinha o No Mind e o Born Again. Vamos falar um pouquinho desse também, que vale a pena. Sim, sim, sim. É, porque o Mystic Rose ele é mais. Eu vejo muito aqui no Brasil lugares, né, que oferecem o Mystic Rose. Eu fico muito impressionada por você ter estado exatamente também nessa origem desse processo, é um processo bem forte, e que o Osho, eu li, o Osho valorizava muito, ele achava que era uma meditação, ele falava muito sobre o processo do riso, como você falou agora, por que o choro, né? Quantas camadas de coisas que nós tiramos dentro de nós através do choro, como o riso ele é condenado muito pela sociedade, como o choro é condenado também como sinal de fraqueza, né? Então, mexer nesses elementos, realmente você tendo estado lá nesse início, eu acho realmente muito precioso, por isso que eu quis dedicar alguns minutos sobre isso. E Uhum. ainda temos mais duas meditações, que a gente chama de meditações terapêuticas, né? Que é a Born Again E e a o No No Mind. Mind. Eu acho que a primeira, eu não tenho certeza absoluta. A primeira eu acho que foi o Miss Rose, a segunda eu acho No Mind, e a terceira foi o Born Again. Qual das três decolou mais, Daia? Teve uma que decolou muito. Qual das três decolou no sentido de público, interesse, sempre muita gente? A que eu fiz um monte de vezes. Ah, eu diria, vou chutar, tá? Baseada no vozes da minha cabeça. Mas eu acho que eu chutaria No Mind. No Mind. No Mind era a mais procurada. Uhum. E a gente tinha sempre, os grupos normalmente estavam cheios, o máximo, assim, sei lá, se eram 40, 50 pessoas, a gente fazia num porão. E, inclusive, eu fiz treinamento para dar no Mind, ser instrutor da No Mind, dei no Mind lá em Puna, eu acho que dois grupos. E no Mind é a gente falar uma língua que não existe por uma hora, No que Mind, para quem não tem menor noção de inglês, significa não mente, né? não mente. Então, Uhum. a não mente, ela é um processo de uma semana apenas e não três, uma semana apenas, com uma hora de gibberish, seguido imediatamente por uma hora de silêncio. 2 horas, então, é o pacote completo por 7 dias. Gibberish é você falar uma língua que não existe, e a gente era convidado a expressar corporalmente, falar como se fosse um louco mesmo, como limpeza, poderosíssima, poderosíssima. Assim, o impacto a longo prazo da No Mind, para mim, foi muito maior do que do Mystic Rose. Para mim, o Mystic Rose teve um impacto momentâneo de mudança fisiológica e tal, mas em termos de impacto duradouro, foi a No Mind no sentido de, acho que é a minha característica, né? Sentido de chamar pela espontaneidade, chamar pela quebrar bloqueios de comunicação, né? Você fica falando o tempo todo, você não pode parar. Aquela coisa. E a gente era convidado a se expressar corporalmente, no sentido de que o local que a gente fazia era todo com tatame, e todas as paredes eram tinha o tatame também pregado na parede, para que a gente pudesse se expressar no sentido de chutar parede, sabe? Loucura mesmo. Põe para fora, bah! Sabe? Não, 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 e a gente entrava mesmo, porque era muita gente fazendo ao mesmo tempo, né? Você era empurrado pela energia, sabe? E tava a luz estava um pouco mais baixa, porque era um porão. Então eu pelo menos entrava assim, é como se eu abrisse uma comporta e sai. Não preciso fazer esforço. Sai. Eu podia fazer uma hora, não cansava, sabe? Então, esse era o No Mind. E ele era popular, tinha fila de espera, quer dizer, tinha Sim, sim, um sim. limite ali, não É, dava, é. né?
Porque era uma coisa que fluía, né? Você não precisa fazer um esforço para você ficar falando, a não ser que você tenha algum bloqueio que você não superou. Uhum. Mas normalmente você fluía e as transformações eram muito evidentes, muito evidentes. Inclusive, eu até me lembro agora de diálogos que eu tive enquanto eu estava fazendo, diálogos com pessoas muito mais verdadeiros, sabe? Muito mais espontâneo. Enfim, poderosa. E a Born Again, né? Posso falar dela? Por favor. A Born Again era você ser o mesmo parecido com o processo do No Mind, uma semana, uma hora de você ser uma criança até 2 anos de idade, você introjetar em você mesmo que você é uma criança e você começar a agir como se você fosse uma criança de até 2 anos de idade e depois uma hora de silêncio. E, e o Born Again, eu não sei se todas as vezes, mas foi justamente no espaço onde que o Osho, hoje é o Samadhi do Osho, onde estão as cinzas do Osho, né? E na época o Osho estava no corpo, então depois é que se tornou, né? E o Born again, nascer novamente, né? nascer novamente, é isso aí, boa tradutora aí. Uhum. E para mim foi um processo pessoalmente bastante difícil, né? Eu tive, acho que uma infância meia densa, Uhum. então para mim não foi fácil. A primeira semana eu fiquei travado, né? Mas essa eu não sei se vale a pena eu falar da minha experiência, é bem pessoal, né? Bom, depende de você, mas eu acho assim, por exemplo, eu que nunca fiz, eu ouço você, eu leio, a partir do que eu leio tudo, eu sinto exatamente onde o meu ego diz, aqui seria tranquilo, aqui seria impossível, eu ia ficar fingindo, entendeu o que eu quero dizer? Então, porque realmente, meu Deus, como é difícil lembrar, deixar a nossa criança vir, né? Eu acho. É, você deixar a sua criança pura, natural, não bloqueada, não reprimida, para mim foi muito difícil, né? Agora, deixa eu fazer uma perguntinha. A gente podia, era um processo em grupo, certo? Era uma Certo? meditação em grupo. Sim. E podia interagir com as outras crianças ou não? Teoricamente, se que eu me lembre, não, mas nós interagimos. Eu não, porque eu estava no outro barato. Tinha até Uhum. alguns brinquedinhos para a gente poder brincar, sabe? Uhum. Brinquedos infantis, assim. Mas eu acho interessante eu só comentar uma coisa. Como eu tive bastante dificuldade, é interessante que eu percebia que o problema não estava na técnica, o problema estava em mim. Isso que é uma coisa que eu sinto bastante aqui quando eu dou retiro. Às vezes a pessoa, eu vou apresentar uma dinâmica, a pessoa tem um bloqueio colossal em relação à dinâmica, ela coloca a culpa ou o problema na meditação e não nela, no seu bloqueio, na sua resistência, nas suas repressões, no seu condicionamento, né? No seu padrão de estar sempre penteadinho, né? Aquela coisa, sempre a aparência, sempre a fachada. Você tem que fazer, você tem que se virar pelo avesso, como um processo de limpeza. Então a pessoa coloca a responsabilidade pela não sintonia na técnica, mas não é, é a pessoa. E eu saquei, o problema é meu, eu que não estou conseguindo. Aí eu fiz de novo o Born Again. E eu fiz pela terceira vez o Born Again. E cheguei a fazer a quarta vez o Born Again. E assim, Melhorou um pouquinho? não, Houve melhorou muito. avanços? A segunda já melhorou bem, a terceira melhorou bem, e a quarta tinha, quem estava coordenando me convidou para ser auxiliar dela. Legal. Provavelmente eu estava melhor, né? Senão eu não ia me convidar. Mas Então, é isso. melhorou bem, mas é bom dizer, olha, é um processo, você tem técnicas ativas que as pessoas estão travadas, é normal, eu estive, Uhum. não tive facilidade, mas eu me propus a repetir o processo, porque não era uma questão que era cansativo, o problema não é cansativo, como foi no Mystic Rose, que você tem que chamar, o problema é que tinha um bloqueio emocional mesmo, sabe? Embarcar naquilo, né? É, Uhum. aí sim, né? E aí eu quis superar e eu acho que superei, né?
dentro do razoável. Superei bem dentro do razoável. Uhum. Então, eram essas três meditações que estão aí, né? Até hoje rola, né? Vale a pena quem tiver oportunidade, né? Mesmo um E, Mystic Rose, pelo menos uma sim, vez na vida, vale a pena. pois é isso que eu falo, né? Ouvindo você ou lendo sobre, é impossível para mim ler ou ouvir sem, por um segundo, tentar imaginar isso, tipo, impossível. Tipo, eu acho que seria fácil. Mesmo que na prática fosse uma outra coisa. É porque são coisas muito. Você sabe que você está se expondo a possíveis transformações ou até lugares muito desconfortáveis, né? É, A gente está sim. falando de camadas e camadas de condicionamento, né? Então, realmente. Nossa, o Born Again para mim foi assim, Sim. pesado, né? Mas Uhum. camadas e camadas e camadas profundíssimas. Nossa, Sim. mexeu com a raiz, né? Então, deixa eu aproveitar que você tem décadas de trabalho, né, como meditador e também como instrutor de meditação. Você, a partir da sua observação, você também tem você observa isso, assim, você já acompanhou pessoas em que você pôde observar como você mesmo trabalhou em você, dificuldades, depois a coisa indo para um lugar de mais fluidez? Sim, 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 sempre. Quando as pessoas, quando vem uma pessoa aqui no retiro e ela tem certa repressão e ela volta, sempre na segunda vez ela está mais solta. E isso Uhum. é evidente, sabe? E é manifestável. Ela fala e a gente vê. Eu tenho exemplos clássicos aqui, né? Muitos, Uhum. muitos exemplos, de homem, de mulher, pessoa que veio assim, aquela coisa, aquele receio, né? Aquela falta de expressão, aquela falta de coragem de sair da caixinha, né? E de repente, numa outra vez, já está saindo mais da caixinha, já está permitindo se expressar, né? E é bonito, né? E na terceira vez, mais ainda. Tem pessoas que vieram aqui 4 vezes, né? Assim, dentro desse padrão, né? Aliás, tem pessoas aqui que vieram mais, 7 vezes até já teve. Mas eu estou lembrado especificamente de uma que veio de 3, outra que veio 4, e cada vez é um processo mais livre, mais verdadeiro. Porque ela sabe, né? O problema não está na técnica, o problema está nela, né? E que ela se propõe a superar. É interessante isso. Bem interessante. Que seja assim Eu me mesmo. lembrei de uma pessoa que esteve no retiro, que ela fazia meditação de óculos, e ela dizia que precisava fazer de óculos, mesmo ficando de óculos, de olhos fechados. Em algum momento ela tirou o óculos. Isso eu achei também super bonito, sabe? Então, ela foi criando confiança, né? A tirada Uhum, do óculos dela foi um momento histórico na vida dela. Para ela foi. E eu entendo perfeitamente. Mas ela só tirou porque ela não foi forçada. sim, 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 sim. E porque ela sentiu, agora eu posso, eu confio. Uhum. E meditação na presença física do Osho. Como é que era? Então, a meditação na presença física do Osho, vamos lá. Antes, eu não peguei a fase em que o Osho dava campos de meditação. Ele tinha, geralmente eram os lugares rurais, isso a gente ouvia, né, livros e tal. E ele dava uma sequência de técnicas de meditação, ele mesmo instruía. Isso eu não peguei. Mas assim, tem duas coisas em termos de meditação. Ele nunca explicava assim, durante uma dinâmica, uma Kundalini, ele não estava, nunca, 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 nunca. Mas os discursos dele eram um processo de meditação, né? O discurso dele é diferente dos discursos de outros chamados mestres, eles são informativos, instrutivos. O do Osho, não. A gente ia lá, só fala o ritmo dele, a gente já. Então, esse estado de atenção, de um ritmo mais harmônico, de presença, na presença, no discurso do Osho, era o forte. Então, eu chamo realmente o discurso do Osho como um processo de meditação, de convite à meditação. O tempo todo, convidando essa presença, a esse estar no centro.
Agora, ele introduziu o gibberish, que é do NoMind, anualmente, né, aquele que a gente falou, ele introduziu o gibberish também nos discursos, né? Então, ele fazia uma... Ah, tá, tinha um negócio também, fora os discursos, tinha um negócio ele fala, fecha os olhos, aí ele começava a falar, né? Vá fundo, e falava por uns 10 ou 15 minutos. Então, era um processo, a gente estava de olhos fechados, então era um processo de indução à presença através da fala dele. Inclusive, tinha etapas, né? A gente ficava sentado, depois ele queria que a gente se relaxasse total. Perde todo o controle muscular. Aí a gente pá, caía em qualquer lugar, né? Então caía na perna de alguém, ficava sobre a minha perna, era assim. Era um processo de não ter nenhum músculo ativo, intencionalmente ativo, né? E aí ele continuava a indução. Depois ele come back, volte e tal, tal. Mas antes disso, aí ele fazia isso, antes disso era piada, ele tinha uma sessão de piada. Eu também já comentei isso em algum momento, mas ele introduziu o gibberish depois da piada e antes dessa fase da meditação induzida. Então, depois que a gente fazia um gibberish por uns 5 a 10 minutos, não, que 5 a 10 minutos, uns 3 a 5 minutos, acho que nem 5, 3 minutos, mais ou menos. Ele dava o sinal para o Nivedano, que é o baterista, o brasileiro, era brasileiro, aí ele batia um tambor, pum! Aí quando ele dava o sinal para ele, aí o Nivedano batia o tambor e a gente parava o gibberish. Mas a gente fazia sentado, né? Não era em pé como no No Mind, Uhum. e fazia sentado, aquela língua que não existe, né? Era um processo de limpeza para a gente se limpar para ficar mais receptivo ao processo que ele ia fazer na sequência. E eu realmente sentia que funcionava bem. E aí foi até ele parar de falar, né? Todos os dias a gente fazia gibberish na presença dele. Depois desse processo, depois que o Osho deixou o corpo, como é que você houve algum impacto na sua vida imediatamente logo depois que ele deixou o corpo? Alguma dificuldade de ir para esses espaços de meditação? Você estava lá ou não? É, quando o Osho deixou o corpo, o que houve, como eu comentei também, houve uma conexão muito. É como se o ego tivesse tirado umas férias por um tempo, sabe? As preocupações normais da mente tivesse tirado umas férias. Então, a conexão com uma profundidade viva e verdadeira, sem máscaras, era muito evidente, né? Então, a naturalidade se tornou muito evidente, né? Então, eu presenciei em mim mesmo essa alteração. Acho que da conexão de mim para comigo mesmo. Agora, tem uma coisa assim que eu gostaria de falar sobre a parte do testemunhar, né? Porque isso eu sinto um ponto importante e o Osho fala algumas coisas, eu vou ler algumas. Eu não sei se o pessoal entende o que é testemunhar, mas eu vou ler alguma coisa aqui. Eu espero que com isso dê para dar uma ideia do que seja. Está dentro do livro Tantra, a Suprema Compreensão, mas eu acho que precisa haver um determinado entendimento do que é testemunhar. Então eu vou. É meio poético, então acho que vale a pena, tá? Uhum. Qualquer coisa eu corto na edição. O corpo sente fome. Ela observa o corpo. A pessoa observa, fica consciente. O corpo começa a se mover para saciar a fome. Ela observa. O corpo encontra o alimento, sente-se saciado. Ela observa. Ela continua observando e nada está fazendo. Ela, a pessoa, a consciência, não é aquela que faz. O corpo tem sede, ela observa, o corpo se ergue, se move,
são forças elementares que trabalham por conta própria. Desnecessariamente você diz, tenho sede. Você não tem, o corpo tem sede. E o corpo encontrará seu caminho, irá para onde está a água. Eu não sei se isso dá para explicar ou dá para entender o que é testemunhar. Você acha que dá, Odaia? Eu acho que sim, mas acho que a gente pode exemplificar mais, né? Talvez, talvez uma situação cotidiana, mas para mim perfeitamente, mas assim, talvez uma situação cotidiana, Aham. mas em que a mente entraria mais no julgamento, né? O testemunhar é o oposto do julgamento, digamos assim, nesse É, sentido, né? o testemunhar é estar consciente do momento e perceber que a partir desta consciência, um fluxo acontece por si mesmo. Então o cara ele percebe que ele está mastigando, ele percebe que ele está segurando o garfo, ele percebe que ele engole o alimento, ele percebe que a mão puxa mais alimento para dentro, para ele continuar o processo. Ele não decidiu, eu agora vou dar uma outra garfada. Ele só Uhum. está consciente desse momento e essa consciência traz o próximo, que é o que é o que ele está precisando naquele momento. E quando a consciência ela está atenta à realidade do instante, o que vem em seguida está super alinhado com aquilo, com a necessidade daquilo, porque normalmente está descompassado. Eu não estou percebendo o momento, o meu próximo ato é em função da minha mente, dos meus pensamentos. É um automatismo condicionado. Quando eu estou simplesmente presente, eu estou fluindo a partir da própria percepção, e aí a ação que flui, ela vem da percepção e não da mente. É uma outra fonte de ação. A ação não é da mente, a ação é de outra dimensão, uma coisa que ele fala, forças elementares, sabe? Uhum. Então, esse é o testemunhar. E aí eu vou dizer algumas coisas que ele enfatiza. Aqui, aquela frase é do Tantra Suprema Compreensão. Essas frases curtas que eu peguei, eu acho que é importante para introjetar mesmo qual que é a essência da meditação. Elas foram frases soltas que eu não peguei a referência, da onde eu tirei. Mas vamos Uhum. lá. Uma frase: todo o meu método de meditação é ficar centrado na sua testemunha. Mais outra: testemunhar é um outro nome para a meditação. Testemunhar é todo o segredo da meditação, a chave mestra para todos os mistérios da existência. E aí vai, né? Meditação é testemunhar, estar centrado no inabalável testemunhar é o maior segredo que posso transmitir a você. Testemunhar é o todo da espiritualidade comprimida numa só palavra. Existe somente uma meditação no mundo, e esta é a arte de testemunhar. E aí tem mais algumas, eu não sei se eu continuo ou já deu uma ideia, não quero ultrapassar o meu limite. Não, eu gostei muito dessas frases. Acho que à medida que a gente começa a entender isso e consegue testemunhar isso na prática, isso vai ficando mais claro para todo mundo, né? Eu gosto muito de um que ele fala que seja o olho do furacão, porque dentro do furacão é calmo, né? O furacão, né? Aquela coisa Sim, toda rodopiando, o centro é pacífico, nada acontece ali. é, Não há nenhuma força acontecendo ali. Então, você isso. ser o olho do furacão, o mundo está aqui, rodando, 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 pessoas te provocando, situações te provocando, te chamando para ações e reações e etc e tal, e você testemunhar isso sem
sem envolvimento, né, mas É, observando, se observando, isso é. é um grande Tem uma parar. frase aí que ele fala, a gente ser um espelho, né? Porque o espelho, ele não muda, né? Você pode estar passando um reboliço, ele está lá. E depois passa o reboliço, ele continua refletindo, ele continua consciente do que está na frente, mas ele mesmo é inalterado. O espelho não se afeta, né? Pode estar passando uma criança, um velho, um sofrimento, uma alegria, o espelho está inalterado. Agora, eu acho que essas frases, elas me marcaram, né? Por isso que eu fiz questão de registrá-las, compilá-las, traduzi-las, algumas. Mas eu percebi que esse foi um processo que veio inicialmente de um entendimento intelectual, sabe? Eu apreciar o valor do testemunhar, mas eu não ter realmente um reconhecimento do próprio testemunhar na hora que ele está acontecendo, ou eu não ter uma facilidade de chamar o testemunhar na hora que eu quero, uma apreciação intelectual. Então, eu normalmente desqualifico a apreciação intelectual só. Tá, mas ela foi o primeiro passo, no meu caso. Sim, Agora, o que não pode é a pessoa, tá, eu estou no primeiro passo, mas ela precisa saber que ainda tem a vivência. Então, tudo bem, não é que não vale nada, é uma seta, mas agora você tem que percorrer, né? O mapa não é o lugar, então você tem que percorrer e viver, né? Estar vivenciando a própria experiência que você está lendo. Enquanto você está lendo isso, procurar estar vivenciando isso. Enquanto que eu estou falando isso, eu procuro estar vivenciando isso na medida do meu possível. Aí sim começa a fazer diferença. Até então, para mim, até o ponto em que era apenas uma apreciação intelectual, não tinha repercussões práticas na minha vida. Não fazia com que eu me tornasse uma pessoa mais sensível. Não fazia com que eu me tornasse uma pessoa mais respeitosa. Não fazia com que eu me tornasse uma pessoa mais verdadeira. Não. Não fazia com que eu me tornasse uma pessoa menos encanada. Eu continuava encanado, embora eu tivesse essa apreciação intelectual do valor do testemunhar. Aí depois, aos pouquinhos, as coisas começaram a ver, peraí, o que que é a vivência disso? O que que é? você se lembra de um momento que no roteiro a gente chama do ahá, em que alguma ficha cai? Você não precisa nem contar a situação, mas assim, um momento em que parece que você compreendeu isso genuinamente para além do intelecto? Olha, eu sinceramente gostaria de ter essa lembrança, Uhum. mas eu acho que eu tenho a impressão que foram pequenas coisinhas aqui, pequenas coisinhas ali, quase que insignificantes, e que foram se agregando, né? E eu acho que ainda estou nesse processo, né? Então, esse processo disso ser uma experiência vivencial real é uma coisa que me empolga, porque eu vejo que há uma continuidade, não chegou a um fim, né? Então, mas eu acho E você também acha que é um processo não linear, no sentido de que, porque eu acho que às vezes eu observo de pessoas que ficam muito frustradas, que parece que está tudo indo a um evoluir e tudo, e de repente parece que perdeu tudo, não sei o que lá, e pode ser muito frustrante. Então eu digo, tudo bem se sentir envolvida pelo ego, vamos é, embora, continuar, vamos relaxar, né? Porque eu acho que o relaxamento nesse é. processo é importante, Ó, né? no meu caso, né, eu sinto como sendo zigue-zague mesmo, no meu caso. Eu sinto como sendo altos e baixos. Eu sinto como tem momentos em que eu estou mais distante disso. Tem momentos que eu retorno ao palavreado Uhum. desassociado da experiência. E tem momentos que eu retorno ao palavreado associado à experiência. É sutil, é delicado e é uma distinção importantíssima, fundamental, mas que é nebulosa.
E eu percebo que, à medida que eu vou vivenciando isso, vai ficando cada vez mais clara essa distinção. Cada vez mais fácil eu chamar voluntariamente. E mesmo quando eu chamo voluntariamente, existe uma sensação que tem mais pela frente, né? Mas eu preciso, mas o problema é que é um truque, porque se eu fico pensando que tem mais pela frente, eu saio da experiência que está acontecendo e desclassifico ela. Exato. E aí ela se desmonta, ela se desmancha, ela perde a força de base para o que vem em seguida. Então é muito tricky, em inglês é tricky, é muito, como é que é muito é muito la- Capcioso, é muito capcioso. ladino a coisa, porque se você escorrega um pouquinho, achando que está dando um passo positivo, muitas vezes você não dá. Quando Uhum. você quer mais, você pode estar destruindo o que você já tem. Então, né, essa apreciação do que já tem é que eu percebo que é o que me ajuda a prosseguir. Mas altos e baixos, a sensação de que, pelo amor de Deus, perdi. Não, eu acho importante falar isso, sabe, Nissargan, porque eu acho que eu vejo como as pessoas que estão em qualquer estágio de meditação, de estado, né, de hábitos, de rotina, né, às vezes fica muito frustrado que não consegue, que não tem mais aquela facilidade, e tudo bem, né? Então, voltemos, não temos pressa, né? Existência não tem pressa, né? Então, podemos voltar sempre e sem esse nível de que eu acho que também vem muito da mente, da cobrança, da autocobrança, né? Então, Muito, né? Então, por exemplo, se a pessoa, falando de técnicas, é claro que aqui a gente está falando não só de técnicas, como de experiências no dia a dia, presença no dia a dia. Mas se a pessoa ela conseguia certa facilidade na presença durante a prática de meditação por um determinado tempo, e agora não está conseguindo mais, ela não precisa manter o mesmo padrão de antes. Ela pode diminuir o seu tempo, ou diminuir a sua estratégia, ela pode criar uma outra estratégia preparatória. Ela tem que ser flexível, porque as circunstâncias mudam, né? Então, você decidir que você vai fazer uma determinada técnica o resto da sua vida é uma decisão intelectual, mental, a existência que vai dizer qual que é agora, né? Você tem que estar aberto a isso, você tem que estar aberto a uma mudança de foco, uma mudança de atitude, uma mudança de técnica, uma mudança de horário, uma mudança de local. Você tem que estar convidando a sabedoria para falar o que é adequado para mim nessa situação. Então, se a pessoa está numa situação especialmente conturbada, talvez uma técnica como um gibberish seja mais indicada, ou talvez um chacoalho, outra vez uma dança. Enfim, as circunstâncias mudam e o convite é essa flexibilidade mesmo. Como que eu me adapto agora? O que que eu estou precisando agora? Tá, eu fazia 20 minutos, pô, para mim 20 minutos está um sacrifício desagradável. Pô, será que 10 minutos não seria interessante? Aí você recomeça, volta, aí depois se você retomar mesmo, você vai ultrapassar aqueles 20 minutos mais facilmente do que se você ficasse insistindo nos 20 minutos, por exemplo, né? E eu acho que é esse aí, eu respeito mesmo, convite à sabedoria para que dê um novo direcionamento, uma descoberta mesmo, né, de algo diferente. E eu acho que também uma coisa muito importante é a gente não se culpar, né? Porque quando entra a culpa em relação às inconsciências que nós fazemos, a própria culpa atrapalha o processo de transformação. Então, assim, ó, veja bem, eu vou falar uma coisa que é óbvia, mas pôr em prática não. Então, por que que você fez uma determinada besteira? Porque você estava inconsciente. Tudo bem. Então, o que você precisa agora? Se culpar por aquilo ou estar consciente agora? Você precisa estar consciente agora. Essa é a limpeza, né? Essa é a resposta adequada.
né? Eu estar consciente agora para não repetir o mesmo erro. Agora, se eu fico me culpando, eu vou estar inconsciente e eu fatalmente vou acabar repetindo aquele mesmo erro ou outro, porque eu estou inconsciente. Então, de novo, aquele trick, né? Uhum. Algumas pessoas consideram a culpa como um sinal de entendimento de que algo foi errado. Muito bem, algo foi errado, mas e a solução? Uhum. A solução está presente agora. Várias coisinhas que a gente vai aprendendo ao longo da jornada, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade de aprender. Esse assunto da meditação é um assunto que rende uma série por si só, né? A meditação, né? As experiências, as trocas, pelas observações que as pessoas fazem, assim, daria para falar tanta coisa, né? Nas próprias experiências e tudo mais. Mas você se lembra de mais alguma coisa? O que está me surgindo foi uma colocar com as minhas palavras Uhum, algumas coisas. Então, por exemplo, a palavra testemunhar, por enquanto, ó, veja bem, né? É uma palavra que eu aprecio, uma palavra que eu admiro, mas é uma palavra que eu não assimilo com tanta facilidade. Ela não entra em mim com muita facilidade. Existe uma distância entre a palavra e a vivência. E eu procurei descobrir outras terminologias que são equivalentes, mas que ressoam em mim. Então, eu uhum. acho isso também interessante. Por favor. Por exemplo, assim, eu gosto muito da palavra modo percebendo no lugar do testemunhar, né? Se eu estou no modo percebendo, é se eu estou percebendo esse momento. Modo percebendo é eu estar no modo atento. É o modo testemunhar mesmo, mas a palavra percebendo ela é mais próxima, ela é mais assim, é mais mundana, é mais próxima da minha experiência. Então, acho que para mim eu verificar, eu nesse momento estou no modo percebendo ou estou no modo ruminando? E essa distinção, para mim, pessoalmente, é muito fácil de eu sacar se eu estou no modo percebendo ou estou no modo ruminando. Quando eu vou me perguntar se eu estou testemunhando ou não estou testemunhando, é mais difícil eu ter uma Mais sacação. Como? É mais abstrato, talvez, no É seu mais abstrato sentido. para mim. Sim, sim, sim. Talvez em inglês não fosse, né? Mas para mim, a tradução, testemunhar. Então, Uhum. assim, se eu estou, por exemplo, aquilo que eu falei, você está com um garfo, você está comendo, tal, eu falei usando a palavra testemunhar. Mas eu posso usar, eu estou no modo percebendo, então eu estou percebendo só esse momento. Aí eu percebo que existe um movimento, eu estou ainda no modo percebendo, eu percebo que coloca na boca, eu estou no modo percebendo, eu estou mastigando, eu estou no modo percebendo, então eu estou testemunhando. Eu não estou sendo aquele que faz, eu estou deixando acontecer a partir da consciência do momento. Então, essas adaptações, né, linguísticas, de linguagem, para mim, me ajudam bastante. Essa distinção de modo ruminando, modo. Eu não sei se isso é uma coisa que vale para todo mundo. Essa simplificação que para mim funciona, não sei se funcionaria para todo mundo. O que que você acha? Uhum. Eu acho que é isso, é a questão da experiência. A gente faz o jogo da presença, né? Essa meditação online, né? Então, isso eu acho que tudo é uma forma de você se expor a possibilidades e ver o que ela cai melhor para você, né? Isso. Então, eu sou muito treinada com você também, né? Então, obviamente que eu absorvi muito isso. Mas no meu caso pessoal, a questão de testemunhar ou do modo percebendo, no meu caso, eu ligo muito ao não julgamento, que é percebi que eu estou pensando que eu tenho que comprar tal coisa. Não fica com raiva, não. Depois eu penso nisso, entendeu? Não é Aham, do tipo, ai, que saco, eu estou pensando nisso, então não está adiantando nada essa meditação. Entendeu o que eu quero dizer? Então tem aham, uma coisa de você perceber que veio um pensamento, aham, ok, tudo bem, aham. continua aqui, não fica com raiva. Sim, sim, sim. Nossa, isso aí é outra sacada, né? Porque se você fica com raiva, você mantém o padrão do remoer, só que você trocou 6 por meia dúzia, mas continua Você não remoendo. está mais testemunhando, você está, né? Então, o que são esses convites? Ah, me lembrei que eu tenho que fazer tal coisa. Tudo bem, então calma, não precisa ficar com raiva,
porque não sei o que lá, entendeu? Então, assim, que é o modo percebendo para mim que funciona, e nós já conversamos isso também É, após reunião, né? Como em certos momentos da vida eu me toco, né? Então, é o percebendo, eu percebi que eu posso não reagir, né? é. E E não também a migrar. gente pode perceber que aquele pensamento ele é fruto de uma falta de confiança na minha capacidade de resolver na hora. Sim. Então, a minha mente acredita que ela precisa elaborar, repensar, calcular, projetar, refazer antes do momento, porque ela não tem confiança de que no momento eu vou me dar conta do recado da melhor forma possível, melhor do que seguindo as orientações dela, porque as orientações dela não estão levando os dados da realidade em conta, porque os dados da realidade só vão se aparecer em sua inteireza na própria realidade, na própria situação que vai acontecer. Então, a condição de eu dar uma resposta melhor no momento é muito maior. Então, essa é uma lembrança que eu tenho, sabe? Às vezes eu fico remoendo coisa. Hoje mesmo eu tenho que fazer um texto que eu sinto que ele é um pouco complexo para mim, e aí eu já estava remoendo enquanto que eu estava fazendo outra coisa. Peraí, quando eu sentar no computador, eu vou dar conta, né? Uhum. Eu saber, porque eu tenho confiança pelas experiências passadas. Então, eu estou lembrando a mente de que não há necessidade de você se preocupar tanto. Deixa comigo. E aos poucos ela vai entendendo, ela vai ganhando essa confiança e vai interferindo menos e menos. Então, é também perceber a confiança, é perceber a real falta de necessidade, né? Uhum. Enfim, aí vai, né? Aí você chama, já que você percebeu que existe uma desconfiança da mente, uma confiança em você, aí você chama o modo percebendo, Uhum. e aí vem com muito mais facilidade. Porque não tem mais aquela fissura desesperada da mente, se eu preciso te ajudar agora. Não, ela já sabe que eu não sou tão necessária assim como eu imaginava. Aí eu consigo chamar o modo percebido mais fácil. Aí eu consigo saborear aquilo que eu estou fazendo. Será que a gente fechou? Eu acho que sim, para mim, enfim, volto a agradecer todas essas conversas e acho que não há nada mais revolucionário do que se dar de presente a possibilidade de tentar meditar, entendeu? Acho incrível, assim. Então, aí, né, aí eu aproveito o gancho e falo, ó, tem uma meditação online, ao vivo, que nós praticamos atualmente das 6h20 até as 7h40, podendo sendo, qualquer um pode entrar a qualquer momento, não precisa entrar às 6h20, não precisa sair às 7h40, pode fazer 10 minutos, 20, 30, o tempo que for. É uma meditação, assim, bastante didática, em si ela é didática, ela é fácil, e agora ela precisa ser instruída para isso, né? Então, Sim. aí... No Como todo jogo, se chama jogo da presença, todo jogo tem alguma tem, explicação. tem a sua explicação e dicas, né? Dicas para facilitar com que você ganhe o jogo, né? E aí eu estou montando um curso online que vai explicar isso, né? Eu já tenho um curso online que está na Hotmart, que ele explica a meditação fluir consciente, mas aí eu estou introduzindo, além dessa explicação da meditação fluir consciente, a meditação do jogo da presença. Quem for se inscrever nesse curso, tem aí na descrição, quem for se inscrever nesse curso não vai ter ainda o jogo da presença, mas vai ser introduzido e como é vitalício, a pessoa vai acabar, mais para frente eu aviso, ó, agora tem uma novidade aí nesse curso. Então, quem quiser aproveitar, é só clicar no link, aí tem as informações que tem aí na descrição. Mas, Odaia, deixa eu te falar, muito obrigado. Aquela, assim, assim, é quase como uma despedida, né, Odaia? A gente vai continuar se vendo, Desse projeto, né? Outras coisas, outros é, projetos poderão vir, mas, né? assim, foi, assim, um achado, né, ter você aqui. Eu não podia conceber uma pessoa mais adequada do que você, sinceramente. Uma dedicação fora do comum, sabe? Nossa, fica atenta, dá dica de tudo, né? Não, foi um Corrige. prazer enorme mesmo.
As chamadas que você faz, né? As correções na descrição, eu faço a descrição, você põe um texto, sugestão de título, um envolvimento assim muito, muito bonito. Adorei. Não, funcionou muito, funcionou muito. E aproveito para dizer, assim, meditação é meio isso que a gente viveu, esse processo, ela tem 6 meses, eu acho, né? Nós entramos no ar, botamos no YouTube primeiro, na semana da semana que seria o nascimento do Osho, né? É E 11 vamos dias, né? sair um pouco antes do que é a data da iluminação do Osho, que é 21 de março de 1900 e... Você sabe de cabeça? Eu acho que foi que ele se iluminou. 52, 53. Acho que 53, se não me engano. A gente corrige se tiver errado, se não for 53, 21 de É. março. Esse E episódio vai ser 10 dias, vai entrar no ar 10 dias antes do dia da nessa iluminação. contagem regressiva. Então, acabou sendo uma gracinha da existência, mas eu acho que é isso. Eu acho que foi que eu te conheci através de meditação, né, no retiro, que eu fui no seu retiro e tudo. Sei lá por quê, que eu fui para sair do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo. Mas é isso, para mim a meditação ela é muito associada a uma coisa relaxante, não pode ter realmente, não pode ser sacrifício, como a palavra você falou, Prazerosa, tem que ser prazerosa, sempre, sempre. transformadora. Só acho que a transformação só passa realmente por aí. E é isso, então eu te agradeço imensamente. Temos muito mais a fazer juntos aí com a Isso. meditação. Eu Né? estou torcendo para que isso aconteça, só esclarecendo, a gente está terminando na presença do Osho porque é assuntos esgotáveis, né? Não é um assunto infinito, né? É coisas que eu vivenciei na presença do Osho. Eu vivenciei algumas coisas, deu 14 episódios, né? Até que Se tá a gente bom. lembrar de outro, vem mais um aí. Quem sabe tem algum extra, né? Pode ser. Isso. Tá bom, Dai. Então, super abraço para você, abraço para todo mundo. Beijo. Até. Tchau.